Minha torcida do Botafogo, eu sou Iberson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 10 de dezembro. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para conversar sobre o nosso Botafogo. Claro, o mercado da bola está agitado e eu quero trazer um nome aqui para vocês, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, de forma exclusiva, um volante do Fortaleza que interessa ao Botafogo, tá? Vou trazer para vocês quem é, um volante que está sendo analisado pela diretoria. Esse nome vem ganhando forças nos bastidores do Botafogo. Eu quero trazer para vocês aí quem é o volante do Fortaleza que o Botafogo tem interesse. Já falando de Fortaleza, aí eu vou pegar um gancho, porque o Fortaleza está rebaixado e dá para trazer alguns jogadores interessantes de lá, caso o Botafogo queira. Eu gosto muito de um centroavante que joga no Fortaleza, o Lucero, experiente, já tem 34 anos. Quero falar um pouquinho sobre ele também, porque eu acho até que o Botafogo poderia olhar com carinho para compor elenco para o ano que vem. Vou pegar esse gancho, já que a gente vai falar de Fortaleza, então deixa eu falar do Lucero também, que é um jogador que eu sempre gostei. E claro, nesse conteúdo de agora, a temporada terminou, e dá para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o que foi a temporada, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Melhor jogador do Botafogo na temporada. Quem foi a decepção? O melhor momento do Botafogo no ano. Qual foi o pior momento? E qual foi o pior jogador do Botafogo na temporada? Quero dar minha opinião sobre isso, eu quero saber de vocês aqui nos comentários também. Mas antes da gente ir para o vídeo, ontem saiu uma informação muito ruim, né? O Botafogo vai ter que pagar o Almada, o Atlanta United, de forma integral. É a dívida que o Botafogo tem na compra do Almada com a equipe da MLS. O Botafogo soltou uma nota dizendo que vai resolver isso. E isso deixa a gente um pouco preocupado. Espero que o Botafogo resolva essa questão da negociação do Almada, porque o Botafogo corre riscos até mesmo de sofrer um transfer ban se não pagar essa negociação. Então, imagina o Botafogo com transfer ban. O Botafogo não vai poder contratar ninguém. Então, uma notícia ruim, mais um problema do John Textor. Soltou uma nota oficial, o clube. Espero que realmente essa situação com a Almada, com o Atlanta United, seja resolvida aí o mais rápido possível. Eu vou pedir para vocês aquela moral, deixa o seu like agora, não esquece, não deixa para depois. É muito importante aqui para o crescimento do canal e eu conto sempre com a ajuda de vocês. Inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, daqui a pouco, na segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre um volante que vem ganhando forças nos bastidores do Botafogo, um volante novo que estava jogando no Fortaleza, e quero falar sobre o Lucero também, já pegando esse gancho. O Lucero é uma coisa da minha cabeça, mas já que a gente vai falar do Fortaleza, eu quero pegar esse gancho. Mas, primeiro, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que foi a temporada do Botafogo. Terminou, o Botafogo não ganhou títulos, termina em sexto no Brasileiro e, por enquanto, está na pré-Libertadores. Essa semana a gente vai saber se na fase de grupos também a gente tem chances, né? Se a final da Copa do Brasil for Cruzeiro e Fluminense. Hoje tem, né? Inclusive, o Corinthians contra o Cruzeiro. Amanhã tem Vasco e Fluminense. A gente tem que torcer para o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Se não der, que pelo menos o Fluminense vença. Olha, falando da temporada, eu quero ver se vocês são brabos. Comentem aí tudo que eu for falar aqui. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários também. Eu vou estar lendo todo mundo para entender o que foi a temporada. Primeiro, qual foi o melhor jogador do Botafogo no ano? Olha, eu tenho alguns nomes aqui. Primeiro, o Montoro, poderia ser esse cara, chegou na metade do ano, 23 jogos, 13 como titular, 4 gols, 3 assistências. O Montoro
é o líder do Botafogo em dribles certos, 33. Eu poderia falar do Telles, que tem 32 anos de idade, problemas físicos, mas o Alex Telles nessa temporada, apesar dos problemas, fez 7 gols, 8 assistências. É a melhor temporada do Alex Telles em números na sua carreira. Eu poderia falar do Vitinho, que está cobiçado no mercado. Tem 2 clubes da Inglaterra de olho no Vitinho, o Everton e o Burnley. Ele jogava no Burnley e o Everton também. O Vitinho está muito cobiçado, não sei se ele vai ficar no Botafogo, espero que fique ano que vem. O Vitinho foi líder em vários quesitos, muito bom defensivamente, jogou praticamente o brasileiro todo e poderia ser o melhor jogador do Botafogo também na temporada. O Barbosa eu acho que não, a galera vai botar o Barbosa aí também, mas o Barbosa, ele começou o brasileiro muito mal. O Barbosa teve muito altos e baixos. Claro, teve partidas sensacionais do Barbosa, por exemplo, contra o PSG no Mundial, o Barbosa foi um monstro. Mas o Barbosa, ele começa muito mal a temporada. Então, não sei se ele foi o melhor jogador do Botafogo. Mas eu fico com o Cuiabano. É difícil, tá? Eu poderia botar esses nomes aqui, mas eu vou ficar com o Cuiabano, o melhor jogador do Botafogo na temporada. Lateral esquerdo com 6 gols, 5 assistências. Por que o Cuiabano? Quebrou várias vezes o galho pra gente. O Cuiabano jogou como um ponta, fez gols. Eu lembro muito daquele Botafogo e cara bobo na fase de grupos da Libertadores fora de casa. O Cuiabano salvou a pele do Botafogo, salvou a pele do Renato Paiva na época. Então, assim, apesar do Alex Telles, eu fico entre Cuiabano, Alex Telles e Montoro. Mas o Alex Telles, ele teve momentos piores do que o Cuiabano para mim na temporada. Então, eu vou ficar com o Cuiabano. A gente não sabe se ele fica ou sai pro ano que vem, mas é difícil escolher aqui, mas eu vou ficar com o Cuiabano porque diversas vezes salvou o Botafogo, até mesmo ali jogando de ponta. Então, para mim, o melhor jogador do Botafogo na temporada é o Cuiabano. Lembrando que nessa temporada o Botafogo não teve aquele jogador de alto destaque. Não, o Botafogo teve muitos altos e baixos. Teve o momento do Cuiabano, teve o momento do Santi, teve o momento do Montoro, teve o momento do Telles, teve o momento do Vitinho, teve o momento do Barbosa, não teve aquele jogador regular. É difícil escolher também o melhor jogador aqui, porque muitos altos e baixos, mas eu fico com o Cuiabano. Olha, decepção. Quem foi a decepção do Botafogo na temporada? Eu fico entre 2 jogadores, o Danilo e o Arthur Cabral. Mas eu vou escolher o Danilo. Por quê? O Danilo é o típico jogador que quando o Botafogo contrata ele, eu espero muita coisa. Porque é um jogador que é a maior contratação da história do Botafogo. É um nível ali acima, é alta prateleira e ele não teve sequência. Apesar do Danilo ter feito jogos ali que resolveu os problemas pra gente, o Danilo, ele não conseguiu ter sequência. Eu achei que quando ele chegasse no Botafogo, ele ia mudar o patamar do Botafogo. E não mudou. Por quê? Não pela qualidade, e sim por conta das lesões. Então eu fiquei muito decepcionado com o Danilo, porque ficou muito tempo fora, né? Não foi aquele jogador que mudou o patamar do Botafogo, e dele eu esperava isso. Já o Arthur Cabral, o que eu espero do Cabral na próxima temporada? Gols. O Arthur Cabral, eu espero dele gols. O Arthur Cabral não é um Igor Jesus. A galera acha que ele vai ser o Igor Jesus aqui no Botafogo. Ele não vai ser o Igor Jesus. Então a gente tem que torcer para o Arthur Cabral na próxima temporada ter uma sequência, ter confiança, fazer gols atrás de gols, porque é isso que eu espero dele. Eu espero que ele não tenha nenhum problema crônico para o ano que vem, porque além de gols, eu não espero nada do Cabral. Ele não é o Igor Jesus. Ele não tem a qualidade do Igor Jesus. Então, o Cabral me decepcionou também, mas eu não espero muita coisa dele, além de gols. Já o Danilo, eu achei que ele fosse botar o Botafogo lá para cima, mas não consegue ter sequência, então para mim é uma decepção. Melhor momento do Botafogo no ano? Sem sombra de dúvidas, o Mundial de Clubes. A vitória em cima do PSG, principalmente. O Botafogo entra num grupo da morte, com o PSG, com o Atlético de Madrid,
e passa. E depois disso a gente tem um confronto ali muito especial. Aquele confronto Botafogo e PSG foi espetacular, aquela vitória. Então é inesquecível pra gente também. Caímos pro Palmeiras naquele jogo ridículo, mas o melhor momento do Botafogo no ano, sem sombra de dúvidas, foi no Mundial. O pior momento do ano, pra mim, teve alguns. O principal é a derrota pro Vasco. Derrota não, né? A eliminação pro Vasco na Copa do Brasil, porque ali acabou com a nossa expectativa de títulos, ali acabou o ano do Botafogo. A gente já não estava tão bem no Brasileiro, a gente estava eliminado na Libertadores e a Copa do Brasil era uma esperança pra gente. E o Botafogo foi eliminado pro Vasco. No primeiro jogo, em São Januário, o Vasco, cara, não tinha nem zagueiro. Tava improvisando, eu acho, o Hugo Moura, improvisou zagueiros. E o Botafogo não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos. Teve falhas ali dos goleiros, ali o John no primeiro jogo, o Neto no segundo. Então, para mim, o pior momento foi aquela partida contra o Vasco. Muita gente vai botar o começo do ano foi ruim, mas o começo do ano a gente ainda tinha uma expectativa que pudesse ser campeão na temporada. E teve um momento que me irritou muito também, na reta final do Brasileiro agora, que o Botafogo estava precisando ganhar jogos, o Botafogo liberou o Montoro e o Barreira para jogarem o Mundial Sub-20. E eles se machucaram no Mundial. E isso me irritou muito também. Um dos piores momentos da temporada é o Botafogo ter liberado o Montoro, o Botafogo ter liberado o Barreira para jogar o Mundial Sub-20. O Montoro machucou ali, quebrou a clavícula, passou por cirurgia, o Barreira, uma lesão muscular. Para mim, ali também foi irritante, tá? E o pior jogador do Botafogo na temporada, eu poderia botar o Maestriani, eu poderia botar o Juan Cruz, mas eu vou ficar com qualquer goleiro, tirando o John, que foi embora, qualquer goleiro do Botafogo, para mim, foi o pior jogador da temporada. Pode escolher Neto, Léo Link ou Raul. Para mim, qualquer goleiro, tirando o John, foi o pior jogador do Botafogo na temporada. Eu acredito que se o Botafogo tivesse um goleiro ali melhor depois da saída do John, o Botafogo poderia até ter feito um brasileiro ali melhor. A gente perdeu muitos pontos por causa de goleiros. Eu acho que a gente precisa de goleiros pro ano que vem. Por exemplo, nessa reta final, a gente perde 2 pontos pro Corinthians por conta de goleiro. A gente empata com o Cruzeiro no Mineirão, falha do goleiro, mais 2 pontos para trás. Só aí 4 pontos. A Copa do Brasil, a gente foi eliminado por causa de goleiros. Na ida, o John falhou e na volta, o Neto. Então, assim, essa temporada em relação a goleiros também, então, para mim, o pior jogador do Botafogo na temporada é qualquer goleiro, tirando o John, hein? Tira o John, aí você escolhe qual goleiro foi pior. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu quero ler aqui nos comentários quais opiniões de vocês aí na temporada em relação a isso tudo que eu botei. E quero falar sobre um volante que a diretoria do Botafogo analisa, tá ganhando força nos bastidores. E já quero aproveitar também para falar do Lucero, centroavante do Fortaleza, que eu gosto muito. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou trazer informações para vocês exclusivas que eu tenho, por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se saiu em outro lugar, mas tô trazendo para vocês o que eu tenho, tá? O Botafogo, ele analisa, né? A diretoria do Botafogo está analisando e esse nome começa a ganhar forças nos bastidores. Eu tô falando do volante Pierre, volante do Fortaleza, canhoto, 23 anos de idade, 1,81 m de altura, tá? Deixa eu explicar para vocês a situação do Pierre. Ele chegou no Fortaleza há pouco tempo, tá? E conseguiu se destacar. Ele pertence a Tombense. Ele estava emprestado ao Volta Redonda, jogando a Série B. Foram 31 jogos, 4 assistências. E depois o Fortaleza foi lá, pegou. No Fortaleza foram 13 jogos, tá? 13 jogos no Fortaleza. E ele conseguiu se destacar
mesmo aí o Fortaleza bagunçado, Fortaleza brigando contra o rebaixamento, acabou caindo e ele conseguiu se destacar. Então, volante PR, jogador que terminou a temporada no Fortaleza, pertence a Tombense, vem ganhando força nos bastidores do Botafogo. Volta aqui para mim porque é um volante muito interessante. Ele marca, ele sabe sair jogando, ele bate bem na bola, ele tem muita força física, ele é muito bom no passe vertical, joga de cabeça erguida, é bom volante esse aqui, hein? Eu não sei se é para ser titular, resolver os nossos problemas, mas é muito bom volante e é novo. Só tem 23 anos, então vamos aguardar. É o nome que começa a ganhar força nos bastidores do Botafogo. Já pegando esse gancho, deixa eu falar sobre esse cara aí rapidamente. Isso aí é só uma coisa da minha cabeça. Eu tô falando do Lucero, centroavante do Fortaleza, argentino. Ele já tem 34 anos de idade, é um camisa 9, 1,82 m de altura, tá no Fortaleza desde 2023. Foram 63 jogos, 24 gols, 7 assistências. Na temporada 24, 63 jogos, 23 gols e 6 assistências. E nessa temporada 2025, foram 50 jogos, 1 gol e 1 assistência. Volta aqui para mim porque o Lucero, já que a gente está falando de Fortaleza, eu acho que o Botafogo poderia até olhar com carinho. Claro, já tem 34 anos, isso pesa um pouco. A gente tem o Arthur Cabral, que não é tão novo. A gente ainda tem o Cris Ramos, a gente não sabe se ele fica, se ele sai. Mas é um centroavante móvel, é um centroavante para compor elenco, né? Eu acho até que vale a pena, por exemplo, se o Botafogo trouxesse o Lucero para compor elenco, para entrar ali em jogos específicos, é um centroavante de mobilidade que se movimenta, ele abre espaço, cai para o lado. A gente fica muito também pensando no Igor Jesus. Gente, vai ser muito difícil o Botafogo encontrar um Igor Jesus no mercado. O Igor Jesus é diferente. Ao mesmo tempo que ele consegue jogar dentro da área, ele consegue ser um centroavante móvel, o Igor Jesus. Tanto é que ele chegou na Inglaterra agora, a primeira vez que ele está jogando na Inglaterra, e ele já é titular. Para vocês verem o nível do Igor Jesus, ele é muito acima da média. O próprio Matheus Cunha, jogador de seleção brasileira, o próprio João Pedro, do Chelsea, bateram cabeça quando chegaram lá. Tiveram dificuldade na adaptação. O Igor Jesus não. O Igor Jesus já chegou na Inglaterra, já é titular. Então, assim, é um jogador muito acima da média. É um centroavante que consegue jogar dentro da área e consegue ser móvel. Vai ser difícil, gente, a gente encontrar um Igor Jesus. Então, por exemplo, um Arthur Cabral, um Lucero no elenco, porque a gente tem o Maestriani, né? A galera vai, não, é outro Maestriani. Não, gente, o Lucero é muito bom jogador. Já tem 34 anos. Isso pesa um pouco. Mas é um centroavante que abre espaço, cai para os lados, se movimenta, faz gols. Eu gosto muito do Lucero, apesar da idade. Eu acho até que o Botafogo, dependendo dos valores ali, poderia até olhar com carinho, trazer, para não ser titular absoluto, mas para fazer parte do elenco. O Lucero é bom jogador, mas isso é uma coisa da minha cabeça. Já peguei o gancho aí, já que a gente está falando de Fortaleza. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida, fique com Deus. Boa quarta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia hoje relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu estou de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.